Portanto, como já tínhamos dito, o tema de hoje é a obsessão e a obsessão na visão espírita. Esta imagem, com certeza que é já esclarecedora do tema a tratar e da bibliografia que fomos utilizar para fazer, portanto, esta exposição. Livros como, normalmente, Allan Kardec, são os livros da codificação, estão aqui alguns, mas livros principalmente como Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, e dos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco. Foram estas as orientações que nós utilizamos para fazer a exposição de hoje. Portanto, este tema da obsessão é um tema que nos toca a todos, em maior ou menor grau, mas toca a todos. É um tema que sempre está presente, já desde há muito tempo, desde o tempo de Jesus, que nós temos várias referências a essas situações de obsessão. Não nos podemos admirar que isto aconteça, principalmente nos nossos tempos, devido à situação em que nos encontramos, de um atraso muito grande, com muitos débitos, com muitas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, tudo isso são imperfeições que nos colocam numa posição, num patamar em que facilmente somos manipulados. Este é o grande problema da humanidade, que é o confronto entre os que devem e os que se julgam no direito de cobrar. Os que devem somos nós, os que se julgam no direito de cobrar são aqueles espíritos desencarnados, e não só, muitas vezes até amigos nossos, que acham que, por qualquer motivo, nós os prejudicamos. E as coisas funcionam de uma forma muito simples, através do pensamento, ideias. Isso nós vamos abordar hoje. Para que os espíritos possam atingir os seus objetivos nesse tratamento e na forma como nos atraem e nos conduzem, eles utilizam armadilhas, artimanhas, das quais nós nem sequer nos apercebemos. Só que a doutrina espírita desvendou muita coisa que nos permite estar preparados para evitar esses acidentes. Todos nós, sem exceção, temos várias existências, várias reencarnações. E o que acontece é que podemos pensar assim, mas não me lembro de ter prejudicado ninguém durante esta vida. Os problemas é que vêm, muitas vezes, de vidas passadas. E são esses com quem nós nos vamos encontrar, que já não estão entre nós, estão desencarnados, que não se esqueceram disso e que estão preparados para nos obrigar a pagar o mal que fizemos. Este é o tema da obsessão, precisamente. Nós vamos fazer uma análise muito simples, em que pretendemos, portanto, contribuir para o esclarecimento desta questão, do problema da obsessão. No início da obra Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, há uma mensagem do espírito Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Franco, que nos diz que o problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Não havendo morte, porque somos espíritos imortais, o espírito não morre, a única coisa que nós perdemos é o corpo que temos, mas depois voltamos a receber outro.
através da reencarnação. No sentido de destruição da vida, o espírito se despe, como se reveste da matéria, com os valores que lhe são peculiares, resultado das próprias experiências. Portanto, o espírito despe o corpo e veste outro. Nós retiramos uma roupa e vestimos outra. Amores e ódios, afinidades e antipatias não se desfazem sob o passe de mágica da desencarnação. Quer dizer, não é pelo facto de nós deixarmos de estar aqui, nesta existência, que o problema da obsessão vai ficar resolvido. Não temos forma de fugir. Eu queria aqui lembrar outra coisa que é importante, embora não tenha a ver com isto, que é o suicídio. A pessoa que o comete, muitas vezes, por facto de estar desequilibrada, ela fala porque pensa que se vai livrar de uma situação qualquer. Mas isso não acontece. Antes, pelo contrário, as coisas vão ficar mais complicadas para ela. Cada indivíduo prossegue fora do corpo, consoante viveu enquanto domiciliado na matéria. Em razão disso, as atrações espirituais por simpatia ou por animosidade vinculam os afetos como unem os adversários do processo contínuo da vida. Portanto, aquilo que nós fazemos, de bem ou de mal, irá trazer sempre consequências. Ainda ontem, no estudo que aqui fizemos, à quarta-feira, que é o curso básico do Espiritismo, como viram há bocadinho, estava ali um convite para quem quiser frequentar, nós falamos na lei das afinidades. No caso de ontem, afinidades na reencarnação, mas tudo isto está relacionado. Os espíritos atraem-se uns aos outros pela maneira de ser, de sentir, comunhão de ideias ou de ideais, pelo amor fraterno. Atraem-se por desentendimentos, compromissos com o vício, erros do passado em conjunto, necessidade de aproximação. Pelos processos de reajustes idênticos que ambos cometeram, por exemplo, que eu cometi, que o outro cometeu, qualquer coisa, por exemplo, um assalto, sei lá, um grupo, é esses reajustes idênticos, ainda que os espíritos sejam desconhecidos do passado. Espíritos missionários aceitam receber espíritos em processo de reencarnação compulsiva, ajudando-os a corrigir erros de vidas anteriores. E onde é que isto nos pode levar? Precisamente a compreender que a reencarnação, muitas vezes, é dada num ambiente familiar, onde há acertos a fazer, onde há ajustes a fazer. E é muitas vezes aí que se vão encontrar espíritos com problemas de vidas passadas. Tudo na nossa vida influencia o que atraímos. As músicas que eu ouço, as roupas que eu visto, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, tudo isso vai ter influência e vai atrair. Há espíritos viciados no álcool que, enquanto aqui estiveram, encarnados, tinham esse vício, o vício do tabaco. E esse vício não é pelo facto de eles estarem na parte espiritual, desencarnados, que o perderam. Eles continuam a ter necessidade dos vapores do álcool, do fumo. Então o que é que eles fazem para se alimentarem disso? Procuram aqueles que são viciados no álcool, viciados no tabaco. E por isso é que, muitas vezes, essa perseguição é constante. E nós não nos apercebemos disso. Um homem que, por exemplo, se relaciona apenas, de ontem falámos nisso, com mulheres da má vida, queixa-se que não consegue encontrar uma mulher que seja certinha, que seja séria. Ora, se ele não o é, como é que ele pode encontrar alguém? Eu sei.
Por exemplo, e o mesmo se passa para as mulheres, não são só os homens os maus, não é? Outra coisa que se passa, aquela pessoa que está habituada a ver filmes, habituada à violência, música, que ouve é só música, aquela música agressiva. Eu estou a falar nisto, vou falar uma coisa interessante. Um amigo meu, uma vez foi à discoteca, eu não fui porque eu não gosto muito de discotecas, e ele quando saiu, nós perguntávamos, então que tal? Andava lá em obras, era só pum, 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 pum. E isto demonstra precisamente o tipo de música que nós ouvimos muitas vezes. E, portanto, nós temos de ter cuidado com isso. Nós sabemos que, por exemplo, aquilo em que nós pensamos, aquilo de que falamos muitas vezes, nós, a maior parte das vezes, estamos a falar mal dos outros. E o mais incrível que há é que às vezes estamos a conversar com alguém e estamos a pensar mal dela. Não é? Todos nós fazemos isso, de certeza. Já ao contrário, aquela pessoa que vive uma vida pacata, que gosta de pegar em livros edificantes, livros espíritas, livros da codificação, que gosta de ter conversas também edificantes, com certeza que ela vai ter uma vida mais calma, mais feliz, mais alegre. Vai transmitir aos outros, vai contagiá-los com a sua alegria, com aquele ambiente de que ela se reveste. Voltando ao livro, temos ali Obsessão e Desobsessão, da Sueli, nós podemos continuar, vamos continuar a ler a mensagem de Filomeno de Miranda, que nos diz: mecanismos obsessivos há que se transferem de uma para outra existência, de uma vida para outra, prosseguindo no interregno da desencarnação, reencarnação, que é contínuo, em que os litigantes mudam somente de posição, vítima, algoz, atormentado, tormentador. Aquilo que eu hoje sou vítima de alguém, poderei ser numa próxima encarnação e eu o que irei infligir ao outro, pesados castigos. Portanto, esta troca é natural. Uma das coisas, já agora, só aqui um parênteses, no Brasil, numa zona de como é que se chama? Não é os bairros? As favelas. Junto de uma favela, muito perto, havia um condomínio fechado, com toda a segurança possível, em que só lá vivia quem tinha poderes para isso. E aquilo que a espiritualidade informou foi que o que estava a acontecer já há algumas gerações é que aqueles que viviam na favela, numa próxima encarnação, iriam encarnar dentro daquele condomínio, portanto, sem dificuldades, e os de condomínio iriam encarnar na favela. Tudo isto para compreender as dificuldades e poderem trabalhar no seu aperfeiçoamento. Nada do que nos acontece é por acaso. Sem que se vinculem da urdidura do mal em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória da expiação libertadora para ambos. Pululam, por isso, em gigantesco e multiforme quadro, os desvarios por obsessão. E numa outra obra também, que nós consultamos, que foi Os Bastidores da Obsessão, diz-nos Filomeno: o conhecimento do Espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, o da obsessão,
dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões dele. Isto é o que irá acontecer mais cedo ou mais tarde. Os problemas da obsessão vão diminuindo porque nós vamos tendo conhecimentos para conseguir evitar esses problemas. E é precisamente a doutrina espírita que nos dá essas pistas, que nos dá essas orientações para nós podermos corrigir esses problemas. Mas será que os espíritos desencarnados... Portanto, isto ainda tem aqui um outro no livro dos Espíritos, que é uma questão que nós pomos, e que estão aqui alguns a perguntar, mas será que as coisas são assim tão complicadas? Será que os espíritos desencarnados não têm mais nada que fazer senão chatear-nos? E Kardec fez esta mesma pergunta, a espiritualidade que o auxiliou na codificação, perguntou: influem os espíritos em nosso pensamento e os nossos atos? E a resposta que lhe deram foi: muito mais do que imaginais, e influem a tal ponto que, de ordinário, são esses que os dirigem. E esta é uma realidade que nos vem, portanto, confirmar aquilo que nós temos estado a dizer e aquilo que muitos de nós sabemos. E Allan Kardec, na Gênese, que foi outra das obras da codificação, diz-nos que, criando imagens fluídicas, esta é a forma como nós somos apanhados. O pensamento se reflete no perispírito, como um espelho, toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Ao fim e ao cabo, é através do pensamento que aquele espírito desencarnado que está muito perto de mim nos capta tudo. Sabe aquilo em que estamos a pensar. Sabe, inclusivamente, aquilo que nós vamos fazer. E, portanto, conseguem com facilidade trabalhar-nos para nós sermos desviados do caminho do bem. Através deste processo, captando as nossas intenções, sentindo as nossas emoções, eles conseguem captar os nossos pensamentos com facilidade e conseguem, portanto, fazerem connosco, aquilo que querem. Mas isto, a culpa não é deles, a culpa é só nossa, porque estamos invigilantes, não estamos preparados, não estamos equilibrados para poder resistir a isso. Mas tudo isto acontece sem nós nos apercebermos. Porquê? Porque estamos distraídos. Não nos esqueçamos nunca de uma coisa que é importante. Nós temos o livre-arbítrio, que ouvimos falar aqui tantas vezes nisso. A nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influências. Essa decisão é só nossa e é da nossa responsabilidade. Então porquê? Porque se eu estiver equilibrado, se eu fizer as minhas orações a pedir a proteção que seja, e uma oração é uma coisa simples, é só pedir a proteção para aquele dia, para aquela noite. Isso é um escudo que nós vestimos, que nos poderá proteger dessas tentações. Então, é importante pensarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes não somos. O Espiritismo, levantando o véu dos mistérios, traz-nos a explicação clara, demonstrando-nos a verdade, e através desse conhecimento dá-nos condições de vencer os erros e, sobretudo, de nos preservarmos de novas quedas. Por isso é que aqui se fala muitas vezes na necessidade da leitura,
na necessidade do estudo. Porque são esses conhecimentos que nós vamos adquirindo que nos irão permitir, em determinadas alturas, podermos evitar uma queda, um escorregão. Aquilo que acontece é que muitas vezes os outros apercebem-se da nossa queda, mas nós não nos apercebemos. E muitas vezes temos necessidade que nos acordem, que nos despertem. Mas nem sempre aceitamos. Porque achamos que nós é que temos razão, que nós é que sabemos. Estamos aqui a falar em obsessão, mas afinal, o que é obsessão? Diz-nos Kardec, encontramos isso na Gênesis, como também encontramos no Livro dos Espíritos, que chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau, e é importante aqui referir isto, porque um espírito bom, um espírito que nos quer bem, não nos atrapalha, não nos obsedia. Que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até à perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E é isso que nós vamos ver ainda hoje, são os vários tipos de obsessão que nós podemos estar sujeitos. Isto na Gênesis, no capítulo 14, no item 45. Esta é uma das obras também de referência para todos nós. E no Livro dos Médiuns, no mesmo capítulo, mas no item 237, nós vamos encontrar algumas informações de Allan Kardec. A obsessão, segundo ele, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Os bons espíritos, nenhum constrangimento infeliz. Os bons espíritos apenas estão preocupados connosco, em nos auxiliar, em nos encaminhar. Agora, se eles notam que nós não estamos a ligar nada, eles vão à vida deles, não é? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que ele toma de um indivíduo de quem guarda queixas de outra existência. Mas vamos ver que, às vezes, nem isso. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Não há aquele interesse em nos fazer mal, mas há o interesse em nos enganar, porque eles estão convencidos que tudo sabem. Muitas vezes, também, não há mais do que desejo de fazer mal. E porquê? Porque o espírito, como sofre, entende fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar. Acham que, se eles estão a sofrer, porque é que eu não hei de fazer sofrer aquele? Nós sofremos por isso, a culpa é só nossa. Porque estamos, como dizia o antigo primeiro-ministro, porque pomos-nos a jeito. E eles aproveitam isso para nos trabalhar. Mas será que somos assim, tão vulneráveis e transparentes à ação dos espíritos? Será que não estamos aqui só a meter medo passarmos esta noite sem dormirmos? Será? Vejamos o que é que nos diz sobre isto o nosso dicionário espírita. Sabem qual é? É o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos que tem 1019 perguntas com as respostas a cada uma delas. Não há nada que não esteja lá. E este livro foi editado, foi escrito em 1857, quase há 200 anos. E quem o conhece, ou quem o queira conhecer, vai ver que ele é de uma atualidade impressionante. Fala-nos em coisas que a ciência só agora está a descobrir. Então, o que é que ele nos diz? Na questão 457, resposta àquela dúvida que nós tínhamos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos?
Você pensa, mas estou aqui, estou caladinho, não estou a falar nada. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Aquilo que nós muitas vezes não queremos sequer aceitar, porque não temos coragem para nos examinarmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Mas mais, ele faz já uma pergunta aqui a seguir, que é 457A. Dessa forma, pergunta Kardec, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois de morta? Estão a ver? A pergunta com a profundidade que está aqui, que ele faz à espiritualidade. É mais fácil esconder de uma pessoa viva do que dessa mesma pessoa depois dela morrer? Ele diz, certamente, quando vos julgais bem ocultos, tendes frequentemente ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Nós andamos lá fora, nunca andamos sozinhos, nunca. Com espíritos bons para nós, mas com espíritos também que não estão interessados na nossa felicidade. E eles trabalham os dois em conjunto para equilibrar a balança, para o mal ou para o bem. Quem é que desequilibra a balança? Quem pode desequilibrar? Somos nós. E ainda, no Livro dos Espíritos, questão 466. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados. E porquê é que surge esta pergunta? Eu até vou retirá-la já, só para vermos uma coisa antes que é mais fácil. Nós podíamos perguntar assim, porquê é que Deus permite isto? Se Ele tem todos os poderes, se é infinitamente bom, porquê é que Ele nos há de fazer sofrer? Porquê é que existem os espíritos? Porquê é que Ele deixa que esses espíritos se aproximem de nós? A resposta aqui, Kardec dá-la, eu vou voltar à pergunta. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens do bem. É isto que nós temos que provar a nós mesmos que somos capazes de ultrapassar aquelas tentações. Tu, como espírito, deves progredir na ciência do infinito e é por isso que passas pelas provas do mal até chegares ao bem. Quando as más influências agem sobre ti, és tu que as atrais pelo desejo do mal. Se eu não estiver virado para aí, não há problemas. Portanto, aquilo que nós encontramos, se nós estivermos numa faixa mais elevada, dentro do bem, do amor, com certeza que não é um espírito inferior que nos vai atrasar, que nos vai fazer cair. Então, a decisão de tudo isto é sempre nossa. Kardec fala-nos aqui outra vez no livre-arbítrio, que nós podemos seguir. Os espíritos inferiores correm a ajudar-te no mal, quando tens a vontade de o praticar. Se eu estiver virado para aí, vou ter ajuda. Eles só podem auxiliar-te no mal quando desejas o mal. Pois bem, se fores inclinado ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas terás também outros que se esforçarão por te influenciar para o bem, o que faz com que a balança se reequilibre e te deixe sonhar ser senhor dos teus atos. Ou seja, uns a puxar para a esquerda, outros a puxar para a direita. E eu é que vou decidir para qual vou. Tenho todos os poderes para o fazer. A decisão é sempre da nossa responsabilidade. Espírito
Hermance Dufaux, que nasceu em 1841, na cidade de Fontainebleau, em França, isto no tempo de Napoleão III. Ela era filha de um rico agricultor de vinhos e trigo. E em 1853, vejam esta data, 1853, quem está com alguns conhecimentos sobre isto, do espiritismo, lembra-se que isto está relacionado com uma fase muito importante para a doutrina espírita. Ela, com apenas 12 anos, portanto, nasceu em 41, isto em 53, ela começou a apresentar um inquietante desequilíbrio nervoso, a fazer premonições, e por causa deste problema tão preocupante para a família, o pai pegou nela e levou-a a um médico. Depois de observar, esse médico disse que a menina precisava, que estava a ter uns problemas de distúrbio nervoso, que já havia feito várias vítimas na América e que se estava a propagar também para a França. Isto como se fosse uma epidemia. Só sabemos do Covid, por exemplo, que iniciou na China e que em pouco tempo estava aqui. Era isto mais ou menos que eu estava a tentar dizer. E que as vítimas dessa doença entravam numa espécie de transe hipnótico e histérico e começavam a receber hipotéticas mensagens do além. Ela foi, então, testada por um nobre que estava muito virado para o magnetismo e que falou com o pai e lhe perguntou se poderia fazer uma experiência com ela. Ela inicialmente não queria, ele depois dela concordar, deu-lhe um papel, um lápis e tentou pedir a vinda de um espírito em que ele estava a pensar, mas que não disse quem era, e pediu-lhe para ela escrever e dizer o nome do espírito. E ela começa, isto com 12 anos, a escrever uma mensagem em que o espírito dizia: só irá saber quem eu sou quem me tiver conhecido muito bem. E aquele nobre, que tinha pedido para ela escrever, pelas informações que recebeu nessa altura, chegou à conclusão que tinha sido um antepassado dele, um antecessor, que tinha sido Luís XIV, rei de França. Isto no ano de 1853, quando nós começamos a ouvir falar nas mesas girantes e nos fenómenos que começaram a alastrar por todo o mundo, que foi a necessidade de comunicação dos espíritos conosco, que terminou depois com todo o trabalho de Allan Kardec, escolhido para nos apresentar as obras da codificação, para nos revelar a doutrina espírita, que Jesus, há 2000 anos, já nos tinha dito que nós iríamos ter, que o Pai nos iria dar um consolador, que nos iria ajudar a compreender aquilo que ele há 2000 anos dizia e que as pessoas não entendiam. E porquê é que nós viemos falar aqui neste espírito de Hermance Dufaux? Porque nós fomos encontrar umas informações curiosas sobre o número de espíritos existentes na Terra. Isto não está assim muito nítido, mas eu vou tentar traduzir isto. Temos aqui na parte central, azul, espíritos encarnados, cerca de 1/5. Espíritos desencarnados, 4/5. Ou seja, a quantidade de desencarnados não tem nada a ver com os encarnados. Isso é que eu penso que às tantas, existe lá em cima também, coisinha daqueles de tirar tiquê, aqueles tiquês, em vez de estarem na bicha, vão lá, tiram, que é para ver quem é que consegue encarnar primeiro, não é? Porque já viram que, só que estamos a esquecer de uma coisa, é que não é só na Terra que se pode encarnar, pode-se encarnar em qualquer planeta. Desses desencarnados, 66% são almas doentes que purgam dolorosos processos de reeducação. Ou seja, a maioria dos habitantes da Terra são doentes.
do corpo, o leão, do espírito. Só 34%, que é sensivelmente metade, é um terço, é que são corações na busca ostensiva da sua recuperação, entre os quais pouquíssimas vezes encontramos os chamados missionários, que são muito poucos. Mas estamos a ver logo aqui a grande diferença. Os sofredores, aqueles mais atrasados, são em maior número. E quanto aos desencarnados? 50% em patamares de luta e sofrimento, metade. 25%, que é um quarto, almas medianas que já cooperam eficazmente na tarefa regenerativa de outros. Já têm uma outra vontade de ajudar, de auxiliar. E 25%, ou um quarto, são condutores elevados, avatares que velam pelo grande plano do Cristo para o homem. Ou seja, na parte desencarnada, metade, que está complicado. Mas as outras duas, a outra metade, um quarto de cada lado, já são espíritos já com conhecimentos, já espíritos já mais virados para o bem, para o amor. Isto foi-nos deixado, esta informação dada por esse espírito que nós falamos, e que nos vem dar assim uma ideia de como as coisas estão. No livro dos bastidores da obsessão, este livro aqui é o livro Lírios de Esperança, publicado em 2005. Neste livro, nos bastidores da obsessão, que temos estado a falar, nós temos aqui este círculo dividido em 5 partes, que nos dão várias informações. Obsessores há em escala infinita, genericamente denominado distúrbios mentais. A obsessão, todavia, ainda hoje é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas. Tudo isto está relacionado com aquilo que nós dissemos. Os espíritos são as almas dos seres humanos e sempre exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Há de todas as espécies. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Que é isso que nós vamos ver a seguir, são os tipos de obsessão. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. E diz-nos ainda, também, a doutrina espírita de Kardec, temos estado aqui a falar, obsessor, mas quem é o obsessor? Ele diz aquele que causa uma obsessão, que nos quer prejudicar. O obsessor não nos é um estranho, frequentemente foi uma pessoa bem próxima de nós. Muitas vezes esse obsessor foi um familiar nosso, com quem nós tivemos problemas, chatices. Acontece com muita frequência aqueles espíritos mais agarrados à matéria, mais agarrados, ainda muito agarrados ao dinheiro, e que deixaram grandes fortunas quando desencarnaram, mas continuam. Não estão preocupados mais nada, estão preocupados com aquilo que deixaram. E estão a observar a forma como os filhos estão a gastar o dinheiro. Porque eles não se desligaram ainda. E então aquele espírito, como não encontra paz, não encontra sossego, a única preocupação dele é saber se aquela herança que ele deixou, como é que ela está a ser gasta. Estão a vender tudo ao desbarato. Não estão preocupados com nada. Todo o trabalho que ele teve para conseguir aquela fortuna está a ser ali desgastado. E então, aquilo que ele faz, o que é chatear. E então persegue os filhos, persegue aqueles que estão a tentar largar o dinheiro, que estão a tentar fazer aquilo que ele acha. Só que ele nunca percebeu, e é isso que muitas vezes as pessoas vêm aqui completamente transtornadas disso, é essa obsessão, vem muitas vezes aqui pedir ajuda. E a ajuda muitas vezes é dada nas reuniões mediúnicas, espíritos que aparecem. Aquilo que é dito àquele espírito é para que é que ele está preocupado com os problemas de dinheiro, se ele já não precisa do dinheiro para nada. Porque esta é uma das coisas boas que se passa com todos nós.
Já se deram conta, de certeza, que ninguém chega aqui a esta vida com uma roupinha bonita, uns sapatinhos bonitos, um chapéu, um ensinho. Não. Chegamos todos da mesma maneira. Chegamos todos em pelo. Não é? E como é que vamos? Podemos ir uns mais bem vestidos, outros menos, uma urna maiorzinha, outros numa urna mais fraquinha, mas ninguém leva livro de cheque, ninguém leva cartão. Se calhar alguns até levam, porque não sabem o que é que estará do lado lá. Então, pelo simples não, melhor é levar um cartão de crédito, porque poderá ser preciso. Mas não precisam de para nada, não é? Esta é uma das coisas boas. Já viram quanto tempo às vezes uma pessoa passa, se tem uma viagem para fazer, anda 8 dias antes a pensar como é que estará lá o tempo, o que é que eu hei de levar, vai estar frio, vai estar quente. Então, em vez de uma mala, levam 2. O Marcelo vai agora para o Brasil, se calhar está preocupado com o tempo lá no Brasil, se vai levar roupa quente ou roupa fria, não é? A pessoa faz ideia, mas nunca tem a certeza. Então, por simples não, em vez de uma mala, vou levar 2. Não é? E às vezes as senhoras, em vez de um par de sapatos, levam 5 ou 6 por causa daquela roupa que têm que vestir. Porque se calhar vão sair à noite, se calhar há um jantar, se calhar há uma discoteca, por aí. Não é? Então, por simples não, há que levar. E antigamente era muito pior, as pessoas iam com 2, 3 malas. Agora não, com os voos low cost, com uma mochila às costas, que é para não ter que pagar. Não é? Mas para nós, que aqui estamos, quando desencarnamos, as coisas são tão fáceis, nem é preciso estar preocupados com isso, não é? Não é preciso estar preocupados com nada, com o que é que eu vou vestir, o que é que eu vou levar. Esta é uma das coisas boas. Portanto, até isso temos que agradecer a Deus. O obsessor é alguém afetado por sua própria aflição, da qual não foi ainda capaz de se libertar, mesmo após a morte. Tal caso que falamos. E ele transfere a responsabilidade de suas falhas para o outro, que por qualquer circunstância certamente teve participação negativa em seus dissabores. Eu não o vou largar, porque por culpa dela é que eu estou aqui, é que eu estou a sofrer. Porque as pessoas não admitem as suas falhas. E vamos só muito rapidamente ver o processo de obsessão. Como é que isso funciona? Diferentes formas. Temos ali encarnado ou encarnado. Nós temos estado aqui a falar em desencarnados a chatear-nos. Mas não somos nós também que chateamos os nossos amigos. Às vezes têm pensamento, não é? E eles nos chateiam a nós. Aquele vizinho que tem um carro que eu gostava de ter, como é que ele conseguiu ter um carro daqueles e eu não tenho? Até nisto nós estamos a afetar os outros. Encarnado, desencarnado. Então nós também chateamos os outros. É verdade. Desencarnado, encarnado e desencarnado, desencarnado. Eles lá também andam ali às guerras. O que quer dizer que está tudo muito mal. Mas o que quer dizer tão bem que nós temos tudo na mão para resolver esse problema. Pelo menos no que diz respeito a nós. E relativamente ainda ao processo de obsessão, o processo obsessivo não se instala de um momento para o outro. As coisas vão aos pouquinhos, vão sendo trabalhadas. Os espíritos querem trabalhar nas coisas, de maneira a que é gradual e depende do nível de intensidade da obsessão. Simples, fascinação, subjugação, são os 3 tipos de obsessão que nós vamos ver aqui. Eles trabalham as coisas de tal maneira que, por exemplo, eu vou na rua e eles fazem com que aquela que foi minha namorada há uns tempos passe perto de mim, vou conversar com ela. E não é que eles trazem a minha mulher para ali para ela ver. O que é que isto vê? Deu chatice de certeza absoluta, ou vai dar chatice de certeza absoluta. Se ela é ciumenta, já sabemos o que é que isto vai dar, não é? Portanto, tudo isto é trabalhado de maneira a conseguirem aquilo que querem.
Primeiramente, o obsessor encontra a sua vítima e analisa as suas predisposições e suas defesas negligenciadas. Portanto, não é por acaso que ele escolhe aquele como vítima. Só o escolhe porque ele está ali perto dele. Está ao mesmo nível, está na mesma faixa. Porque se ele estivesse mais alto, mais acima, ele não o via. A indução obsessiva, que pode inclusive levar à loucura, começa com a recepção de ideias perturbadoras enviadas pelo obsessor. E através de uma ação persistente, o obsessor estabelece uma conexão mental com o obsidiado. Portanto, isto é um trabalho feito lentamente. E feito muitas vezes por equipas de obsessores, que arranjam maneira de nos apanhar na rede. Ainda sobre o processo de obsessão, diz-nos Filomeno Miranda, nos bastidores da obsessão, como é que isto funciona. Aquele que é obsidiado fixa-se uma ideia negativa, meteu aqui uma coisa negativa, isto vai correr mal, aquilo que eu vou fazer, este negócio que eu vou fazer não o devia fazer bem, e estou sempre a pensar nisso, o campo mental enfraquece, porque eu não estou sequer a pensar na ajuda que pode vir de cima, na oração, desligo-me de tudo, dando ensejo a ideias negativas que virão. Eu preparo o campo para ser apanhado. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência. Os problemas que eu tenho, ou que venho a ter, a nível de estômago, há qualquer coisa já predisposta a que isso aconteça. O campo obsessivo desloca-se da mente para o departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito, do passado, deixaram marcas profundas no perispírito. Portanto, estes problemas que eu estou a ter agora podem vir já de vidas passadas. Vou dar um exemplo, poderá desviar um pouco disto, que os problemas das neiras que eu fiz numa existência anterior, de tabaco, que me levaram até ao desencarne, da bebida que me levou também a ter problemas, viu? Quando eu volto aqui, muitas vezes, se isto não foi tratado na parte espiritual, eu venho com esses problemas. Miúdos que nascem, nós sabemos, nascem e têm que ir logo para uma incubadora, com problemas respiratórios, eles não conseguem respirar. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver, muitas vezes, com problemas de vidas anteriores, que os pulmões não chegaram a ser tratados. E ele vem com esses problemas, porquê? Porque tem necessidade de remediar isso. É aquilo que nós dizemos, se não aprendes pelo amor, vais aprender pela dor. Não é? Níveis de obsessão que nós falamos. Temos aqui 3 campos. A obsessão, o obsessor e o obsidiado. Tipos de obsessão. Obsessão simples. Quais são, relativamente ao nível de domínio do obsessor, impõe, interfere. Embora seja uma coisa mais ligeira. Quanto à natureza dos efeitos, desagradável, não oportuna. Coisas muito simples que nós, até se calhar nos apresentamos, porque é que o outro esta dor de cabeça está a qual coisa me está aqui a chatear. Portanto, são coisas muito fáceis que nós podemos remediar. Mas passando a um patamar acima, um tipo de obsessão, fascinação. As coisas aqui começam-se a complicar. Nível de domínio do obsessor, ilusão sobre o pensamento. Ele aqui já começa-nos a fazer a cabeça. E começa a interferir, porque esta interferência é muito grande, e leva-nos a convencer de que realmente as coisas são como ele quer. E relativamente ao obsidiado, impede o raciocínio. E faz aqui um outro trabalho. Muitas vezes evita-nos. Se estão a trabalhar comigo, evita que eu vá para determinados meios que poderão ser uma cura para mim. Alguém que está ali que me poderia ajudar. Então eles tentam me desviar dali para que aquela pessoa não venha chamar a atenção, não venha abrir os olhos.
Tudo isto é trabalhado. Impedem, portanto, o raciocínio, não deixam nós pensarmos. Fazem com que nós pensemos que nós temos razão naquilo que estamos a fazer. Nós é que sabemos, os outros é que são burros. E o nível da obsessão maior, subjugação. E aqui as coisas começam a ser complicadas. Relativamente ao obsessor, domínio total. Como diz o outro, estamos entregues à bicharada. Relativamente ao obsidiado, paralisa a vontade. Quer dizer, eu deixo. Inclusive, há muitas pessoas nesta situação, o que é que fazem? Enfiam-se na cama e não querem saber de nada. Perderam a vontade, inclusive a vontade de viver, a vontade de estar com os outros. E as coisas aqui complicam. Então, tentando, nestes níveis, traduzir isto, a obsessão simples, perturbações emocionais, na fascinação, psicose, a subjugação já leva para neuroses. Aqui a indicação, o que é uma psicose, um transtorno mental, faz com que as pessoas percebam e interpretem as coisas de maneira diferente dos outros. Estão-nos a fazer a cabeça. Isso pode envolver alucinações ou delírios. Mas a neurose é um transtorno mental que faz com que a pessoa reaja de forma incontrolável quando submetida a determinadas situações. Esta, inclusive, a fascinação é muito frequente. As pessoas acharem que ela é que tem razão, os outros são todos parvos. Que ela é que vê como as coisas são e os outros não. Isso acontece com todos nós. Dizem que eu sou muito teimoso, eu acho que não, mas dizem que sou muito teimoso e acho que às vezes se calhar é alguém que me está aqui a azucrinar a cabeça para eu. Mas pronto, mas eu é que tenho razão. O tipo de obsessão simples, assim muito rapidamente, ocorre quando o espírito maléfico, mau, se impõe sobre o médium. Ele apenas se conecta com pessoas que os atraem devido às suas más inclinações e pensamentos. Já falámos nisto. Somos nós que os atraímos. Neste caso, encontram-se aqueles espíritos brincalhões que se apresentam em manifestações físicas para incomodar as pessoas com seus ruídos e outros fenómenos perturbadores. Nunca aconteceu, já me aconteceu há uns anos atrás que eu andava assim um bocadinho a leste disto, estava assim a dormir, acordei de noite e dava a impressão que estava ali com a coisa ao lado. A única coisa que eu fiz foi tapar-me com o lençol e deixar estar, pode ser que isto passe. Com certeza que o espírito estava a fazer isto, estava ali a gozar e a rir-se, se calhar eram muitos, não é? E isto porque a minha má preparação, o meu desconhecimento me levou a isso. Fascinação, ilusão que é produzida pela ação direta de um espírito sobre o pensamento. Aqui as coisas começam a complicar e que se sobrepõe ao seu julgamento. O médium fascinado não acredita que está sendo enganado, ele é que tem razão. Na fascinação, a fim de alcançar seus objetivos, o espírito maligno deve ser hábil, astuto e hipócrita, impondo-se à sua vítima e aos poucos, sendo aceito por ela, pois apresenta uma falsa aparência de virtude. Muitas vezes até se apresenta como um santo não sei quantos, e nós somos levados. Como falámos há bocadinho, este é que é o complicado. Tipo 3, subjugação. E a saída daqui, muitas vezes, é difícil. E muitas vezes leva, inclusivamente, a cometer asneiras, a cometer suicídio. Inclusivamente, até, muitas vezes, pode dar assassinatos. Deploráveis estágios de vampiração, no qual a vítima e o verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. A imagem tenta dar essa ideia. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, lentamente, vontade dominante sobre vontade, que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica como o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro. Mais coercitiva se faz a presença do hóspede. Portanto, estamos a ver que estes problemas começam a ser bastante complicados. E então, o que é que nós temos que fazer? Temos que tentar controlar as coisas enquanto podemos. Aquele que se encontra num processo obsessivo deve trabalhar o seu aprimoramento, a fim de se libertar-se do obsessor. A obsessão sobre qualquer modalidade que se apresenta é enfermidade de longo curso
exigindo terapia especializada de segura aplicação de resultados que nem sempre são tão rápidos como nós pensamos. Nos casos de obsessão, estes casos de obsessão resolvem-se muitas vezes pelo próprio, através da oração. Que é aquilo que nós nos esquecemos de fazer, pedida de ajuda para o dia, para não encontrarmos apenas pessoas boas com quem. Nem sempre, porém, os resultados da cura são imediatos. E, para terminar, Sueli, através desta psicografia, foi-nos buscar aqui um conselho para a cura, para o tratamento, para a ajuda aos outros. Empenhar-se para minimizar os dileitos danosos na comunidade, socorrendo as criaturas na penosa injunção, é tarefa de todos nós, desencarnados e encarnados. E nós, como espíritos, com mais algum conhecimento, mas sabendo como é que as coisas se passam, temos mais responsabilidade. Iluminar consciências com as diretrizes superiores da doutrina espírita. Os livros dizem-nos o que fazer, como terapia preventiva e ao mesmo tempo curadora, junto aos que sofrem as difíceis conjunturas. Aplicar-se a psicoterapêutica do passe. Aquilo que nós fazemos aqui. Da água magnetizada que as pessoas compram e que é tratada aqui também. É muito importante. Do esclarecimento evangélico, através do estudo, socorrer-se à obsessão direta. Em alguns casos, recomenda-se ainda, que nós não dizemos para não o fazer, a assistência especializada da medicina. Há pessoas que chegam a um ponto, principalmente no caso da subjugação, que os medicamentos são necessários, são importantes. Que fazem com que a pessoa fique até a dormir, para deixar de ter esses pensamentos, para sossegar, para acalmar. São medidas que não devem nem podem ser descuidadas, descuradas. Pronto, este é, portanto, o exemplo que nós, ou o conselho que a Sueli nos dá, e que todos nós, alertados para estes problemas, temos obrigação de tentar ajuda. Isto tem a ver precisamente com a mensagem que o Jorge leu há bocado, e que nós sabemos que mais importante do que a ajuda do corpo, do alimento, é a ajuda espiritual. Os sofredores espirituais são muitos mais do que os sofredores por falta de alimento, esfomeados. Obrigado pela vossa atenção.